Olá, queridos, paz e graça. Eu sou o pastor Daniel Nascimento, sou pastor da Igreja Reformada Palavra da Cruz. Também trabalho com família há quase 20 anos que nós vemos trabalhando com família aqui nessa região. Todo mundo já sabe que nós temos um trabalho muito extenso com família aqui em Lafayette, na região toda aqui nossa próxima. Não foram poucas famílias que eu já aconselhei ao longo desses quase 20 anos. Para você que não me conhece, também sou pai, sou casado há aproximadamente 26 anos e tenho algumas formações nessa área de aconselhamento. E eu gostaria de compartilhar com você um pouco dessa experiência, tanto profissional como também a nossa experiência de consultório, de gabinete pastoral, de quando eu era terapeuta familiar, mais profissionalizado para essa área, e tudo isso. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, ao longo dessa clínica da família, que começa hoje. Nós vamos começar com um tema que, de fato, divide opiniões. Ele é um tema divergente, não é um tema abrangente, ou seja, muita gente discorda do que eu vou falar aqui, você fica à vontade para ser mais uma delas. Muita gente concorda comigo. Eu não pretendo falar aqui nessa área com falta de conhecimento científico e com falta de conhecimento de vivência desses assuntos. Eu tenho, dentro do escopo nosso de própria igreja, nós temos uma linha muito firme com criança, tanto eu quanto a Débora, que é a minha filha. Nós fazemos trabalhos de jogos lúdicos, lições bíblicas, jogo para adolescente, literatura. Nós produzimos muita coisa nesse sentido e eu me senti assim, já dei esse estudo em algumas igrejas que vou falar aqui com vocês e pretendo colocá-lo na internet com muita cautela, muita calma. Se não der para a gente falar tudo aqui hoje sobre essa questão do TDAH, nós faremos outro vídeo para isso. Todo sábado você tem um encontro comigo aqui na Clínica da Família Cristã. Irmãos, essa clínica aqui, que não é clínica, me perdoe, é Escola da Família Cristã. Essa escola que começa hoje, né, nós temos uma ideia de trazer aqui assuntos relevantes para aconselhamento de educação, para aconselhamento matrimonial, aconselhamento dentro da área do escopo familiar. Então nós vamos trazer aqui assuntos dessa natureza, dessa magnitude. Então, se você gosta desse tipo de assunto, gosta desse tipo de material, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a compartilhar o nosso vídeo e a fazer parte conosco aqui desse evento que nós estamos fazendo aqui no YouTube, ok? Então nós vamos tratar desse assunto hoje que se chama, deixa eu ver aqui, no computador rapidinho aqui, vamos lá, tá ok, achei aqui, TDAH, nós vamos tratar disso aqui hoje, tá ok? Essa é a quase que, vamos assim dizer, a doença desse século. Todo mundo que a gente vai conhecendo, vai dizendo, olha, eu tenho TDAH, ou meu filho tem TDAH. Agora a moda é TDAH. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? Todo mundo virou TDAH de uma hora para outra. Nas escolas parece que é um surto de TDAH que nós estamos tendo. TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essa é a sigla. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da TDAH e tem também os perigos dos medicamentos que estão sendo passados para o TDAH. Nós estamos observando, gente,
E quando eu falar aqui sobre questões científicas, eu irei citar psicólogos, psiquiatras e outras pessoas aqui. Vou deixar o site aí na descrição de quem eu citar aqui para vocês acompanharem. Aí na descrição do vídeo vai ficar o site e os e-mails, e o site das pessoas aí. Sobre TDAH, é uma doença ou é uma questão de disfunção familiar? O que você acha? TDAH, doença ou disfunção familiar? Geralmente nós tendemos a medir as crianças de hoje em dia com a régua nossa de adulto. É um dos erros gigantescos que está acontecendo hoje em dia, é que nós estamos quase que inibindo a criança de ser criança. Ora, gente, se você observar bem, crianças, elas por si só, eu estou fazendo aqui primeiro a introdução, para depois eu ler alguma questão mais médica aqui. Criança por si só, se ela é criança, vai acompanhar algumas coisas nessa criança que é normal da criança ser. Primeiro, ela será uma pessoa agitada. Crianças, geralmente, quando estão em ambientes com outras crianças, elas são barulhentas, elas são agitadas e assim por diante. E de fato são ciumentas. Tudo isso, lembre-se que a Bíblia diz que a astúcia está ligada ao coração da criança. A Bíblia vai nos dizer isso sempre. A astúcia está ligada ao coração da criança. A astúcia está ligada ao coração da criança. Me parece que é isso mesmo aqui. Provérbios 22:15. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Depois nós vamos falar aqui sobre a vara da correção nos dias atuais, o que pode ser. Não é espancar a criança, não é nada disso que a Bíblia está dizendo. Mas, entretanto, todavia, o que nós estamos encontrando hoje em dia são pessoas dizendo assim: meu filho é muito quieto, meu filho é muito agitado, meu filho se desconcentra com qualquer coisa. Gente, até parece, nesse mundo que nós estamos vivendo, que nós nunca fomos criança. Eu sei que pessoas assim com a idade igual a minha, que já não é mais assim 18 nem 20 anos, a gente se esquece de muita coisa quando a gente era criancinha, principalmente de como a gente era levado. Então o que a gente faz? Geralmente a gente, veja bem, as mães e os pais que estão reclamando de filho agitado hoje, os caras, rapaz, se era igual eu, a gente era uma peste violenta pelo meio da rua andando. Mas parece que a gente quer criar, gente, um bloco de Playmobil. Vocês lembram daqueles bonequinhos Playmobil antigo? Da Lego, eu acho que nem pode falar a marca porque eles estão patrocinando, mas eu vou falar assim mesmo para você entender melhor. Aqueles Playmobil pequenininhos assim, parece que a gente quer criar criança como aquilo. E crianças são seres humanos pequenos. Eles vão ser agitados em alguma hora, em outra hora eles vão brigar, em outra hora eles vão se acidentar, em outra hora alguns vão ficar mais quietos, em outra hora, se você der um livro desse aqui, dessa grossura para uma criança olhar, ela vai buscar alguma coisa visual nele. Se não tiver, ele vai jogar ele para o canto e vai embora. Porque isso não interessa a criança. E já pensou uma coisa? Nós estamos, um primeiro ponto aqui, as escolas, e aqui entra minha primeira crítica pessoal, é que muitas escolas estão colocando uma agenda de tarefa para a criança entre 5 a 10 anos, que é absurda. É uma carga de tarefa que nem eu na faculdade conseguiria fazer aquilo. E aí quando a criança ela se desconecta daquele mundo que os professores, e eu não estou culpando os professores, eu estou culpando quem faz esse tipo de grade, quem faz esse tipo de questão de grade curricular para uma criança entre 5 e 10 anos, é uma coisa assim, chega a ser surreal. Se você tem filho em escola particular,
ou em escola pública, principalmente aquelas escolas que disputam primeiros lugares no ranking nacional, cara, sinceramente é uma loucura. Eu aconselho você, tire seu filho dessa escola. Porque toda hora vai ter um professor lá, mais engraçado, que vai dizer assim, olha, seu filho tem déficit de atenção. De repente não, mãe. De repente não é déficit de atenção, de repente é que o seu filho está sobrecarregado de tarefa e ele queria brincar. Ele queria só ser criança. Então perceba uma coisa bem simples. Eu pego um livro desse aqui, eu dou ele para uma criança de 5 anos e junto com esse daqui, e digo, aliás, uma criança de 7 anos, diga a ele, olha, você vai fazer um resumo desses 2 livros aqui para mim. Gente, nem na faculdade a gente consegue fazer isso. Tomara ver numa escola pública ou numa escola particular. Então, o primeiro ponto aqui a ser observado é que antes de dizer que seu filho tem TDAH na escola, observe em primeiro lugar que tipo de matéria seu filho está estudando, porque de repente é algo surreal, é algo que não interessa a ele. Observe se as predileções do seu filho, mesmo pequeno, você já consegue ver. Tem criança que não tem predileção nenhuma para matemática, outras são muito assim, tem uma predefinição bem grande para matemática. E isso não torna o seu filho burro, porque ele não gosta de matemática, isso só torna seu filho seletivo, talvez ele se saia muito bem em outra matéria, meu Deus do céu. É uma coisa tão simples que parece que eu estou falando óbvio aqui, parece que eu estou falando uma coisa, o que esse cara está falando? Ele não está falando nada de novo, mas meu Deus do céu, vocês estão vendo eu falando algo aqui que é muito simples, mas olha se vocês estão observando isso. Então, o primeiro ponto, a gente está enchendo criança de remédio, porque nós estamos dando agenda a essas crianças de executivos dentro da escola. Então, uma das coisas muito simples observa isso em idade escolar. Para eu primeiro chegar lá, aqui eu vou ter que chegar primeiro por aqui, para depois chegar na família. Observa isso. A criança vem ali trabalhando em escola pequenininha, quando ele é ali do jardim. Ele vem com escola pequenininha, escola de infantil, aqueles menininho pequeno e tal, e geralmente essas escolas são menores. Geralmente essas escolas têm um professor só, geralmente ele vê a diretora com frequência, ou o diretor, geralmente os amigos são menos, e ali ele tem um convívio maior, ele tem um convívio com menos pessoas, mas é um convívio mais humano, porque ele está inserido dentro daquele escopo. A professora é uma só, tem menos alunos, então ela se preocupa mais com o que está ali perto dela. Então, todo esse processo, quando você tira uma criança de uma escola que naturalmente ela é menor e coloca ela numa escola que é maior, haverá, a primeira coisa na criança é um choque cultural. E o que essa criança vai fazer, meu Deus? Só basta, gente, não precisa ser psicólogo, não precisa ser psicanalista, não precisa ser nenhuma coisa dessa. O que você precisa ser é inteligente, basta você saber. Se tira uma pessoa que não tem como se defender muito de um ambiente onde ele se sentia seguro, passou a vida toda estudando ali, e você tira ela e coloca ela em outro ambiente maior, ele vai deduzir que aquele ambiente é hostil, então ele não vai querer se habituar àquele ambiente ali com muita facilidade. E isso vai causar na criança uma coisa muito simples. Ela vai começar a buscar um auto-isolamento. E aí muitas pessoas, como professores, diretores, assistente social, e esse pessoal pega a criança e diz, olha, seu filho, mãe, pode ter TDAH. Seu filho está com déficit de atenção. Ou a criança pode ficar agitada e nervosa, e a pessoa dizer, não, seu filho é hiperativo. Ele, às vezes, gente, só é criança. Às vezes a criança só é criança e nada mais além disso. Então, um primeiro ponto a se observar aqui é isso. O primeiro ponto a se observar, se o ambiente, primeiro, se for só o ambiente escolar, é isso. O segundo ponto você observa a carga horária, a carga de tarefa que a escola tem. Tanto dentro da escola, quanto o que ele manda fazer em casa. Gente, eu peguei menino aqui, veio para mim aqui uma mãe com uma criança de 6 anos, eu acho, e o filho está estudando 6 anos. Ela colocou o menino numa escola que a criança já está estudando, me parece que química.
Meu Deus do céu, como é que faz isso com uma criança de 6 anos? Me conta. É claro que essa criança vão dizer que ele é agitado, ele não quer fazer determinadas tarefas, ué. Vocês lembram quando a escola, até uma certa idade, ela era lúdica? Como era eficaz? Sabe, aquele negocinho assim de dar para a criança, aquilo tinha um porquê. Eu sou aqui 40 e tantos anos, 44, mas eu ainda peguei quando os pedagogos, eles tinham aquele negócio de ligue os pontos, aquilo assim, lembra? Que tinha assim, ligue os pontos, tal, esse negocinho assim. Aquilo tinha um porquê. Hoje não existe mais. Aquilo ensinava coordenação motora. Aquilo ensinava questão de tempo e espaço para a criança. Aquilo ensinava a questão de toda coordenação e capacitação motora que a criança precisasse. Lembra aquela historinha que a gente tinha na escola de pintar, pegar troço de massinha e fazer e desenhar com massa, aquele negócio todo? Aquilo existia um porquê está ali. E funcionava. As crianças eram mais atentas, as crianças eram mais calmas na escola, porque aquilo era um ato de integração social e fazia com que a criança começasse a criar com a própria mão as coisas. Hoje em dia nós cortamos isso tudo das crianças. Hoje nós estamos dando aula de bioquímica para crianças de 16 anos, de 6 anos. Hoje nós estamos passando 4 operações para crianças de 6 anos, meu Deus do céu. Claro que essas crianças vão ter problema. Lógico que vão ter, e não é um e nem dois não, hein? Então, primeiro ponto, antes de dizer que seu filho tenha TDAH, você tem que observar primeiro esse ambiente escolar. Eu vou citar aqui já um estudo que foi feito para se saber se TDAH existe ou não existe. Mas a questão observe primeiro o ambiente escolar do seu filho. Que tipo de carga horária, que tipo de professor, professores rudes, professores que geralmente gritam demais em sala de aula. Eu sei que é difícil ter 40 crianças ali na rede pública, porque eu também já dei aula, e eu sei que é muito difícil a gente ter 40 crianças na rede pública e não gritar em um dado momento para dar aula, tudo. Mas você já viu, os pobres dos professores, coitados, eles só falam gritando. Eles só falam com a gente num tom alto, agitado, tal, porque professores geralmente, eu digo e sou solícito porque eu também vivi isso, a maioria deles quando se aposenta com sequela. Mas porque eles também são escravos de uma agenda que já vem lá de cima, de Brasília, do MEC, e vai entrar com vento, sair com vento, isso aí só vai piorar. Então veja bem uma coisa, primeiro, a criança passa 4 horas em uma escola. Eles queriam colocar isso para passar o dia todo, imagina o que é que ia dar isso. Você entende? Então a primeira coisa, antes de dizer, meu filho tem TDAH, observe o ambiente escolar. Observe bem isso. Se eu não estou falando aqui de adolescentes de 16 a 7 anos, tá? Eu estou falando criança. Tá? Até 10, 12 anos, observe bem o ambiente escolar. E se preciso for, volta com seu filho, dá um passinho para trás com ele, procura uma escola que cobre menos, porque de repente não é que seu filho tenha déficit de atenção, de repente é que o seu filho não está concordando dentro dele com aquele monte de coisa e ele não poder brincar. Gente, a gente tem que parar de fazer agenda para criança. Com muita urgência nós temos que parar de fazer isso. Criança tem hora, minha criança tem hora de brincar, tem hora de ver televisão, tem hora disso. Nem eu tenho hora para isso tudo. Nem eu tenho. E nós queremos colocar nas crianças uma agenda, uma ditadura da agenda que nem nós mesmos vamos ter. Você entende? Então, pense bem nisso antes de cogitar que seu filho seja TDAH. Observe bem o ambiente escolar. Observe bem isso. Senão você vai se perder. Você vai empurrar remédio no seu filho e não vai resolver absolutamente nada dessa questão e vai piorar a questão da saúde física e mental da sua criança. Um outro sim aqui a se observar antes de chegarmos aonde a gente tem que chegar. Nós temos que observar, gente, também uma coisa bem simples. Muitas pessoas dizem
que as crianças estão desatentas na escola, são imperativas. Mas, de novo, vamos lá, por que criança é agitada? Primeiro, porque ela é criança. Por que criança de vez em quando fica lá, desliga e fica no mundo dela? Porque ela é criança, meu Deus. Vocês sabiam que no meu tempo, aqui para trás, ali, tempo que eu era meninote, garrote, passava um desenho e o herói era um menino que tinha um déficit de atenção violento. Se é hoje, era até proibido passar aquele desenho. Iam censurá-lo, como é que se fala na internet? Cancelar. O nome do desenho chamava-se O Fantástico Mundo de Bob. O Fantástico Mundo de Bob era o menino de uma cabeça meio agigantada, igual a minha, só que ele passava o desenho todo imaginando coisas fora do mundo dele. O nome disso chama-se criatividade, chama-se imaginário. Nós não podemos tirar isso da criança. Sabe por que os Estados Unidos tem essa série de psicopatas que aí estão, e o Brasil está vindo também com isso atrás? Porque nós estamos cortando dessas crianças o imaginário delas. Nós estamos tirando aquilo que há de mais sagrado numa criança, que é o imaginário. A criança tem que pensar, imaginar, brincar. Tem umas coisas, gente, que tá lá para cima, não dá para pegar aqui. Mas isso aqui, tá ok, tá assim. Tem umas coisas. Deixa eu ver eles aqui. Peguei alguns. Tem umas coisinhas simples que nós temos que começar a fazer as nossas crianças ter outra vez. Quando chegar na frente do vídeo, tu me avisa aí, Débora, tá? Vê aí se vai dar. Deu aqui? Deu, né? Isso aqui, olha, gente. Nós temos que tirar isso aqui das crianças, e eu vou falar sobre isso em outro vídeo, pelo que eu estou vendo, porque esse aqui não deu nem para começar o pega para capar. Nós temos que tirar das crianças isso e dar isso aqui para as nossas crianças. Deu para ver aí? Deu, não deu? Ok, tá aqui na estante, aqui atrás, um monte disso, ó. Tem até o Rei Júlio aqui, eu não sei se é o Júlio ou se é o leão do... deve ser o leão do outro negócio lá. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui custa, eu acho que 10 reais ou é 5. Uma caixinha vem com 20 soldadinhos desse. Eu comprei para colocar na biblioteca lá em cima. Isso aqui vem uns 5 índiozinhos desse a 2 reais. Isso aqui desmonta para a criança que coloca na boca, não é bom você dar isso aqui. Mas para uma criança aí que comece a ter uma noção do que é brincadeira, faça isso. Dê isso ao seu filho. Sabe o que ele vai fazer com isso aqui? Ele não vai ficar violento, não. Ele vai começar a imaginar como brincar com isso aqui. Aquilo ali se cria o chamado imaginário da criança. E aí nós começamos a cortar isso aqui e dar isso aqui à criança. Nós estamos cometendo um crime assim de lesa pátria sem tamanho. Observa uma coisa. Como é que o seu filho não vai ficar agitado, mãe e pai? Se geralmente ele chega em casa, tem uma tela para ele ficar. Quando não, é um monte de tarefa de escola para ele fazer. Ora, essa criança por si só vai ficar agitada. Mas uma criança sem nada disso, ela já é uma pessoa meio que agitada. Então não tem nada de errado uma criança ser agitada. Primeiro, não confunda agitação com violência, com nada disso que nós vamos falar depois disso aqui. Por que crianças não se concentram em uma coisa só? De novo, porque elas são crianças. Crianças têm a mente peregrina. Crianças têm a mente, sempre está voando em outras coisas. E com o advento da internet, qualquer um que seja psicólogo, psiquiatra, qualquer um desses que esteja me vendo, eu desafio você a mim dizer que você se concentra 100% no que você está fazendo. Principalmente se aquele negocinho fizer assim, perto de você. Se você receber uma mensagem de WhatsApp, Facebook, qualquer coisa dessa daí, se você estiver escrevendo numa tela do tamanho dessa minha, se cair uma mensagem aqui, eu duvido que você se concentre. Você quer ver o que está aqui. Você quer ver a notificação. O que é que aconteceu.
Então perceba bem uma coisa, não dá para um adulto ficar concentrado 24 horas em uma coisa. Tomara ver uma criança, gente. Criança, ela é desatenta por natureza. Criança é aquilo que nós lemos em Provérbios 22 agora há pouco. A astúcia está no coração da criança. Cabe o pai e a mãe resolver isso. Oh, meu Deus do céu, uma criança, ela sobe aqui nessa biblioteca, se deixar aqui, ela vai lá em cima. Ela quer fazer disso aqui uma escada, ela vai lá no teto. Essa biblioteca vai até o teto da casa. Ou ela vai querer arrancar as lâmpadas daqui de cima via biblioteca aqui, ó, subindo na estante. Mas por que ela vai fazer isso? Porque ela é criança. Cabe a quem impedir isso? A mim, que sou o adulto. Cabe ao pai e à mãe impedir isso de acontecer. Então perceba bem uma coisa. Eu não estou normalizando coisas aqui. Eu só estou dizendo o óbvio. Eu só estou dizendo aqui. Eu nem comecei. Esse vídeo iria... A gente vai ter que cortar ele para a parte 2, porque senão ele vai ficar muito gigante. Eu nem comecei ainda. Eu nem saí da escola. Pensa bem nisso. E já estamos com uns 26 minutos, não é? Por aí. Né? Então veja bem uma coisa, mãe e pai. Nós temos que observar as mudanças comportamentais. Primeiro, na escola, veja, o senhor está culpando só a escola nesse vídeo. Não, isso aqui é uma aula de outros vídeos agora, pelo que eu vi. Não vai ser um vídeo só. Então, se você quiser me xingar, me esculhambar, você pode, mas depois que você ver todos os vídeos. Vamos fazer isso aqui no outro sábado com mais alguns vídeos disso aqui. Tá? Sobre será que é TDAH parte 1 agora. Aí depois vai vir será que é TDAH parte 2. Depois parte 3, parte 4 e até a gente terminar esse assunto, exaurir esse assunto aqui. Veja bem uma coisa. Antes de pensar em TDAH, nós temos que pensar em mudança comportamental em uma criança. Porque a mudança comportamental de uma criança, bom, eu disse a vocês que eu atendo há quase 20 anos. A Débora tem 20 anos. Então eu atendo quase que a idade da Débora. Quase há 20 anos eu venho atendendo famílias. Então perceba bem uma coisa. Toda criança que veio para a gente observar e ajudar, geralmente o que é que eu faço? Geralmente é uma ideia minha e tem dado certo. Eu não atendo a criança. Porque eu entendo que a criança é somente o reflexo de um lar. Então, se a criança está assim, a criança ela é o sintoma. O problema é maior. O problema é o pai e a mãe. Ou o problema é onde a criança está inserida em casa. Então, o que a gente faz? Tinha até um projeto nosso chamado Que Tipo de Criança Você Envia para a Escola, que nós temos esse projeto para lançar em algumas escolas aqui da região, para a gente começar a trabalhar a ideia que criança não leva, veja a minha ideia qual é que era, criança não aprende violência na escola. Uma criança, a tia na escola não diz assim, gente, hoje vamos dar uma aula aqui de como dar um soco na cara da outra criancinha. Você não vê essa aula na escola, gente. Não existe ela. Você não vê os professores ensinando violência ao seu filho na escola. Não dá para dizer que isso aconteça. Mas como a criança chega na escola, igual a gente vê aí em muitos vídeos que vai chegando para a gente, e quebram a cadeira no rosto da professora, coitado. Como é que 3 adolescentes, foi 3 ou 2, que juntou numa professora e bateu? 2, não foi? Juntou na professora e bateu na pobre da mulher. Ela não ensinou isso a eles. Aonde eles aprenderam isso? Volta no ambiente familiar dessas crianças. Volta no ambiente familiar dessas crianças e vê lá como é que está. Por quê? A mudança estrutural, psicológica de uma criança está ligada diretamente aonde ele está inserido. Que tipo de pai e mãe... Agora eu vou chegar numa causa aqui bem complicada e o vídeo está acabando. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre a mudança comportamental em uma criança está ligada diretamente com o lugar aonde ela está sendo criada. Crianças demonstram sentimentos de muita forma.
nós vamos falar sobre isso. Crianças violentas na escola, curto e grosso. Geralmente o pai ou a mãe é violenta com essa criança. Sem sombra de dúvida. Ah, não, mas eu não sou violento com meu filho, eu corrijo ele. Como? Como? Você entende? Por que as pessoas batem na outra? Quando você bate em uma criança, você está transmitindo para ela uma situação bem simples. Você perdeu todo o diálogo com aquela criança ou com aquela pessoa, por isso você está batendo. Ou seja, bater não é um sinal de autoridade. Bater é um sinal que toda a autoridade que você tinha fracassou e só restou a força física. Meu Pai eterno, será que a gente não entende isso, gente? Será que a gente vai chover no molhado aqui? Eu estou falando aqui uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, e aí você vai preferir dizer, não, eu não sou violento, eu vou encher meu filho de um remédio que eu vou falar no outro vídeo aqui, vocês vão ver. Eu vou dar ao meu filho um nome de TDAH e vocês vão ver que essa doença ela é cogitada pela própria psiquiatria e pediatria. A própria pediatria e psiquiatria, muitos pediatras e muitos psiquiatras e psicólogos renomados dizem que a TDAH foi uma doença inventada. E o remédio que estão dando para essas crianças para cuidar disso aqui é um absurdo. Então veja bem uma coisa, no próximo vídeo nós vamos estudar sobre a questão do fracasso familiar e o que ele tem gerado para fazer esse diagnóstico tosco de TDAH que nós estamos tendo. Tudo começa e termina com a família. Não adianta. Tudo começa e termina lá. Tenha uma família disfuncional e você vai ver o que vai acontecer. De novo, você não pode me criticar a partir desse vídeo. Você tem que ver os vídeos todos para me criticar depois, porque é um combo. Como nós vimos aqui, vai ficar muita coisa a se fazer aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele e comenta, compartilha, deixa o seu like, porque assim eu vou entender que você está gostando da escola de família e é um incentivo para a gente continuar. Se der pouco view ali, eu vou entender que não está dando muita coisa aí, então a gente começa a enfraquecer. Eu preciso que você me ajude a crescer. Não tem nada de caro, irmão, só é se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha. Se você quiser nos ajudar, eu não atendo mais, mas se você quiser, eu não atendo mais assim. Como terapeuta, eu atendo como conselheiro familiar hoje em dia. Uso a escritura para isso. Se você quiser nos ajudar, nosso Pix está aí embaixo. E também, pelo nosso telefone, você pede os nossos livros, nossos jogos para adolescente, tudo isso. No próximo vídeo eu vou mostrar aqui a vocês. Vai ser uma bênção essa escola. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.